Olá, eu sou o Dr. Edivaldo Gino, professor universitário há 20 anos e venho trazer para vocês muitas novidades no mundo da farmacologia. O tema de hoje é... Então vamos trabalhar hoje os fatores que interferem na absorção. Os principais fatores são esses: idade, patologia, forma farmacêutica, fluxo sanguíneo, superfície de absorção, trânsito gástrico e pH do meio. A questão da idade, como é que interfere no processo de absorção? A questão da idade é a seguinte: os extremos de idade são os mais afetados quando a gente está falando de absorção. Então, um recém-nato que ainda tem fígado e rim em maturação, ele tem mais dificuldade para fazer sua biotransformação e fazer seu processo de eliminação do que um adulto jovem. Então, uma pessoa idosa também possui seu fígado e seu rim, principalmente em degeneração. Não estou falando de patologia, não é doença, mas existe uma dificuldade de atuação desses órgãos. Então, o que acontece? Também haverá uma dificuldade para fazer biotransformação e eliminação desses fármacos aí. O que isso interfere? A concentração do fármaco nesses dois tipos de indivíduo, ela vai ser afetada por causa do funcionamento desses órgãos. Então, a gente tem que considerar de maneiras diferentes, né? Quando você for utilizar uma via oral, esse fármaco necessariamente vai passar por esse fígado. E aí o que vai acontecer? O recém-nato, né, principalmente o prematuro, né, o recém-nato, e o idoso terão dificuldade de fazer essa biotransformação e a concentração do fármaco vai ser menor no sangue, tende a ser menor no sangue, quando você faz essa via oral. Quando você injeta esse medicamento, isso vai para a circulação sistêmica, a consideração é o contrário. O fármaco terá dificuldade para ser eliminado, porque a biotransformação e eliminação serão reduzidas tanto no recém-nato quanto no idoso. Não estou falando de patologia. A patologia já é um caso diferente. No processo patológico, a gente tem alguns órgãos importantes que interferem na concentração do fármaco no sangue. Vamos dar alguns exemplos. No trato digestório, se houver uma patologia nesse tecido, a absorção do medicamento dada por via oral vai ser menor. E isso faz com que a concentração no sangue proporcionalmente seja menor também. Uma patologia hepática interfere de duas formas. Se o fármaco for dado via oral, ele vai ter dificuldade de fazer essa biotransformação, dificuldade de alcançar a circulação sistêmica, alcançar o sangue. Em relação à patologia renal, o processo de eliminação do fármaco ele fica prejudicado se houver uma retenção de líquido, ou seja, patologia renal em que o paciente não consegue urinar, e o processo de eliminação do fármaco ele fica aumentado quando a gente tem uma patologia renal em que há liberação de líquido. Por exemplo, quando o paciente tem hematúria, a urina dele parece com sangue porque houve lesão de glomérulo e não houve os processos de depuração renal, com filtração, secreção e reabsorção. A forma farmacêutica influencia definitivamente no processo de concentração do fármaco no sangue. A escolha de formas farmacêuticas para fazer a administração, por exemplo, via oral, líquidas, aumentam a velocidade de absorção, uma vez que o fármaco já está disponível para ter acesso à parede, para poder atravessar essa parede. Quando a gente está falando de uma forma farmacêutica sólida, a gente vai ter um processo mais lento de absorção, porque o fármaco tem que ser liberado dessa forma farmacêutica para poder ter acesso à parede. Então o processo se torna mais lento. Então a escolha da forma farmacêutica é importante para que você aumente ou reduza a velocidade de absorção, aumente ou reduza a concentração no sangue. Bom, o fluxo sanguíneo. Quanto maior for o fluxo sanguíneo de um tecido onde o fármaco foi administrado por via parenteral, maior será a sua absorção e mais rápida a sua absorção será. Então, em relação à superfície de absorção, a gente pode considerar isso aqui como sendo um fator importante para a absorção do fármaco, que interfere bastante no trato digestório. Quanto maior a superfície de absorção, maior será a absorção em quantidade e velocidade do fármaco. Por isso, o intestino delgado, apesar do fármaco ser absorvido em outras partes do trato digestório, né, como por exemplo no estômago, alguns fármacos serem absorvidos melhor no estômago, quem manda no processo de absorção é o intestino delgado por causa da sua superfície de absorção, embora alguns fármacos tenham mais afinidade por absorção no pH ácido do estômago. Agora, o trânsito gástrico. O trânsito gástrico é o seguinte: a gente tem medicamentos
se comportando de uma maneira geral com alimentos. Alimento ele pode interferir no processo de absorção de duas maneiras. Ou ele pode impedir a absorção, ou ele pode lentificar a absorção. Quando ele impede a absorção, ele pode fazer com que o fármaco seja liberado pelas fezes, não seja absorvido, e pode também degradar o fármaco, dependendo do alimento. Então, no mínimo, a gente tem uma lentificação do processo de absorção por causa da presença do alimento junto com a administração do fármaco. Agora, medicamentos podem sofrer degradações por causa da natureza química do que a gente come. Por exemplo, o uso de Coca-Cola, bebidas ácidas, podem degradar o medicamento antes da absorção. Então, o certo é você utilizar 200 ml de água para fazer o processo de administração desses medicamentos via oral, principalmente os sólidos. Em relação ao pH do meio, quanto ao pH do meio, o estômago é a parte mais importante que a gente tem que prestar atenção, porque nesse estômago a gente tem um pH ácido, às vezes um pH de 1, né, de valor 1, e esse pH pode degradar o fármaco que passar por aí. Tem medicamentos que são isentos desse problema. Você pode passar eles no pH ácido que eles não vão degradar ou a perda será mínima aceitável. Por exemplo, como a amoxicilina, consegue ser absorvida no meio ácido tranquilamente, com ou sem alimento. Há uma perda aí de cerca de 15%, que é uma perda aceitável desse medicamento, por essa via oral, tá bom? Agora, existem medicamentos que não podem passar pelo meio ácido porque eles serão degradados. E aí a gente traz alguns exemplos. Você observa que medicamentos como o omeprazol, não existe a fabricação dele na forma de solução oral, porque ele é degradado no estômago no meio ácido. Ele precisa ser administrado com uma forma farmacêutica revestida para que ela só abra no intestino delgado e possa fazer a absorção no intestino delgado nesse momento. Se esse medicamento, se esse fármaco for exposto ao pH ácido do estômago aqui nesse caso, você vai ter um processo de degradação, por isso que ele não é fabricado dessa forma. E aí, gostou? Acompanhe o canal no Facebook, no Instagram e no YouTube, ativa as notificações, clica no sininho, se inscreve no canal, deixa um like. Até a próxima!